Gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Salmo 55. Salmo de número 55. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Atende-me, responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me o peito, o coração, tremores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os teus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas, e muros adentro campeia a perversidade e a malícia, a destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem o que me odeia, que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Junto andávamos, junto nos entretínhamos, íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam a cova, porque a maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma, e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor, Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em Ti. Amém. Senhor, ajuda-me nesta manhã a expor as verdades da Escritura com a fidelidade, trazendo à tona o sentido original que levou o salmista a escrever esta oração. Ajuda-me, Deus, a expor esse texto para que entendamos de que maneira nós podemos lidar com tamanha dor. Ensina-nos, Deus, de maneira didática, a viver a Tua palavra. Faz isso para que o Teu nome seja glorificado e a Sua igreja edificada. É o que eu te peço em nome de Jesus.
Amém. Amém. O livro dos Salmos é o livro, sem dúvida, mais lido de todos os livros da Escritura Sagrada. É o mais conhecido. Dos 150 salmos, nós temos 64, quase metade, que são salmos chamados salmos de lamento. São salmos que não têm uma direção de cima para baixo, mas são salmos que a sua direção ela é de baixo para cima. Não é uma revelação de Deus para Davi, mas é uma oração de Davi a Deus que ele permitiu que fosse registrado na Escritura Sagrada. Esse salmo de lamento, ele representa um momento da vida de Davi de muito conflito pessoal. Por quê? Porque ele havia sido traído. Ele recebeu um punhal nas suas costas. E traição, ela só vem, ou melhor, ela só dói muito quando vem de pessoas que nós não esperamos. Então, olha um momento de Davi que nos ajuda a entender esse relato de tamanha dor e sofrimento. Absalão, seu filho, foi quem o havia traído. Um homem muito bonito. A Bíblia diz que não tinha em Israel beleza como a deste homem. E ele não estava numa linha de sucessão do trono muito próxima. Tinha alguém à frente dele. E o seu irmão, que resolveu se deitar com a sua irmã, e depois a desprezou, Absalão, olhando aquela situação, se viu numa possibilidade de vingar a sua irmã, mas também se beneficiar da morte do seu irmão. E é isso que ele faz. Ele o mata. E o matando, ele proporciona uma possibilidade de ser o sucessor mais próximo. Mas como se isso não bastasse, ele aproveita um mau momento da vida de Davi e trama com os seus conselheiros mais próximos um golpe para que ele fosse o rei de Israel. E assim ele fez. Os conselheiros mais próximos o permitiram que isso acontecesse, traíram a Davi, armaram uma situação para que ele assumisse o trono. Ele faz isso e, para mostrar que ele definitivamente é o rei, ele tem relações sexuais com as concubinas do seu pai, diante de todo o Israel, dizendo: agora elas são minhas e não mais do meu pai. E isso traz uma legitimidade diante das pessoas de que ele era o rei. Davi foge, e nessa fuga, alguns homens de Davi, ainda raivosos com essa situação, no embate entre eles e Absalão, Absalão acaba tendo uma morte patética, porque correndo e fugindo pelos bosques, os seus cabelos acabam agarrando nos galhos de carvalho, o cavalo vai, ele fica preso pelos cabelos, e os homens vão lá e o matam. E este é o contexto que Davi escreve o Salmo. Como lidar com a traição? Como lidar quando você descobre que o seu sócio estava desviando dinheiro? Como lidar quando você descobre que o seu marido ou a sua esposa tinha outro ou outra? Como lidar quando você percebe que os da sua própria casa estavam tramando contra você?
A traição é um sentimento que, segundo especialistas, ela sobrepõe a dor do luto. Por quê? Porque o luto, ele se torna inevitável. A morte é inevitável. E a traição, você sabia que ele ou ela poderiam não ter feito isso. Então, nesta manhã, analisando esse salmo, nós vamos conversar um pouquinho sobre a traição. Esse salmo de Davi, ele tem 4 divisões. Ele tem uma oração, o levantamento de um problema, uma fuga emocional e depois uma proposta real. Então, nesta primeira oração, a gente percebe que esse tipo de oração nós normalmente não fazemos. Não é todo mundo que tem coragem de chegar diante de Deus e rasgar o seu coração como Davi rasgou aqui, desejando o mal de pessoas, querendo justiça. Normalmente, diante de Deus, a gente tem um posicionamento de fachada, porque, afinal de contas, a gente tem que parecer bom. A gente não pode parecer tão mal assim, ainda mais diante de quem nós estamos pedindo justiça. Mas Deus não está enxergando a fachada, Ele está enxergando o coração sanguinário. Ele está vendo o desejo de sangue que você está sustentando. E a pergunta que talvez fique para Deus é: mas por que Ele está mentindo para mim? Por que ela está mentindo para mim? Se as palavras não estão coerentes com os sentimentos. Davi passou muito longe dessa máscara. Ele rasga o coração e coloca no papel aquilo que estava abalando os seus dias. E pior, Deus olha essa oração e diz assim: vai ficar registrado por muitos e muitos anos essa oração. Por quê? Para quê? Na semana passada, no aniversário da igreja, Deus deixou registrado também um texto que mostra o mesmo Davi adulterando. E agora, no Salmo 55, o mesmo Davi rasgando o seu coração, deixando à mostra os seus desejos mais profundos. Para desmistificar qualquer suposição que a gente tenha de que estes homens e essas mulheres estão imunes ao pecado, à dor, ao sofrimento, ao desejo, por isso está registrado. São homens e mulheres como nós, e que nós podemos aprender com isso e com eles. Vamos falar um pouquinho da sua oração. Essa oração dele é uma oração de súplica. É um lamento, mas ela é uma oração de súplica. Orações de súplica são aquelas orações que se tornam viscerais, que saem do âmago, né? Como que a gente pode ilustrar isso hoje? Por exemplo, um jovem que estudou o ano inteiro e vai fazer o Enem. Que horas fecha o portão? 12:00. As redes de televisão já sabem que dá Ibope, as pessoas chegando, o portão fechando, elas apressam o passo e o portão fecha. Aquilo é uma oração visceral.
quando ela olha para trás da grade, para o porteiro e diz: por favor, me deixe entrar. É aquilo que sai lá de dentro. Ou ainda, quando você recebe notícias trágicas e que você não está interessado em quem está perto, você não liga mais para a etiqueta, não tem mais nenhum comportamento para ser sustentado, nenhuma imagem, a não ser a dor. A dor. Essa é a oração visceral de Davi. E o que movimentou Davi para que ele fizesse essa oração? No versículo 2 diz que ele estava perplexo. Perplexidade é aquela reação que nós temos assim, ó. Hã? O quê? Cair o queixo. Mas não era só a perplexidade que o levou a essa oração. No mesmo versículo 2, diz também que ele estava perturbado com a sequência de fatos que foram acontecendo. Seu filho comete um incesto, seu outro filho comete um assassinato, ele se levanta no governo, os seus conselheiros o traem, ele foge da cidade, o outro filho que tinha assumido o reinado agora também morre. Uma sequência de fatos que o deixou perturbado. O versículo 3 diz que ele sofria acusações constantes. Todo dia, abrindo os jornais da cidade, estava na capa: Davi, 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 Davi. Fez, traiu, incompetente, mau administrador, não está dando certo, o que está acontecendo? Acusações constantes que vinham dioturnamente sobre ele. Uma hostilidade profunda. As pessoas estavam tratando mal. Ainda no versículo 3. No versículo 4, já mostra um sentimento biológico do seu corpo reagindo a essa constatação de perplexidade, perturbação, acusação, hostilidade. Ele sentia taquicardia, o coração não está batendo mais na intensidade que precisa, está trêmulo. No versículo 5, eu sinto temor, eu sinto tremor e eu sinto horror diante daquilo que me aconteceu. A traição promove isso, de você não acreditar naquilo que aconteceu. Mas o que o causa tanta perplexidade? O versículo 12 trabalha isso de uma maneira melhor. O versículo 12 ele diz assim: com efeito, não é o inimigo que me afronta, se fosse eu suportaria, nem o que me odeia, quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. A traição não veio de quem eu esperava que viesse. E no 13, mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Ele fala de uma traição que vem de um companheiro de jornada, de gente que andava com ele, de gente que sentava na sua cozinha. Cozinha é só para íntimo, né? Só para íntimo. Visita a gente leva para a sala, amigo vai para a cozinha. Gente que entrava na sua cozinha, tomando cafezinho junto, que abria a geladeira, que chegava sem avisar. De amigo,
de gente próxima. Fala de um amigo íntimo. Parece que esse negócio de amigo íntimo e homem não combina muito, né? Porque homem não tem muitos amigos. Quase nenhum. E ele fala de um que era seu amigo. Ele fala no versículo 14 que era um amigo de recreação. Era aquele cara que ia jogar tênis, jogar futebol. Era aquele que a gente, num planejamento de viagem, não, vamos chamá-los para ir junto com a gente. Vai ser bom. E ele abre um parênteses aqui, né? Diz que uma boa maneira de você estragar uma amizade é viajar junto, né? Fecha parênteses, né? Quando você tem alguém assim, nesse nível, a última coisa que você espera é uma traição. Como se tudo isso não bastasse, o verso 14 ainda diz assim: juntos nós íamos à casa do Senhor. Era alguém que tinha a mesma fé que a minha. Nós adorávamos a Deus juntos. Como que isso acontece? Frequentava a minha casa, tínhamos lazer juntos, adorávamos o mesmo Deus juntos. E ele me traiu. E ela me traiu. Quanta dor. Quantas perguntas. E aí surgem algumas reações de Davi. A primeira delas, ele diz assim: eu quero fugir, eu quero sumir. Quem me dera eu tivesse asas como pomba, para não ter que atravessar no meio do povo, no meio da cidade, não ter que encontrar mais ninguém, não olhar mais no olho de ninguém, porque eu sei que por trás daquele olhar, era assim, coitado, ô dó. Eu queria sair por cima, eu queria sumir, eu queria ir para o deserto, um local onde eu não vou encontrar ninguém. Eu queria, como um avestruz, que ilustram, né? Não é verdade, mas que enfia a sua cabeça na terra e acha que está escondido. Ninguém está me vendo aqui mais. Sumir! Esse era o desejo dele. É a fuga, é sumir. Agora, essa alternativa, ela é razoável? Não. Porque o problema não está fora, o problema está dentro. E aonde você for, o problema vai com você. Para onde você for, o sentimento vai com você. Não é uma coisa que você abre o coração, retira uma caixinha, põe num cofre, fecha e agora está tudo bem. Aquilo é um peso acorrentado a você que vai acompanhar. Então esta oração dele não responde a uma real e eficaz solução para a sua vida. Já sei, se fugir não é a solução, eu vou matar. Que isso, pastor? Não, é só Davi que pensa isso, viu, irmãos? É só ele, então vamos falar só dele aqui.
Nós não. É só ele que pensa isso. Eu vou matá-lo. Olha o versículo 15. Ah, Deus, eu espero muito que a morte os assalte. Eu espero que assalto é aquilo inesperado, né? Que ele está lá no trono e de repente, pá, morre. Aí ele pensa assim, não, é pouco. Que isso, pastor? É pouco. Lê o versículo 15. Eu quero mesmo é que eles vivos desçam a cova. Eu quero enterrar vivo. Eu quero fazer uma cova, botar ele vivo lá e lançar terra em cima. O que é isso? Nós estamos lidando com um homem que rasgou o seu coração diante do seu Deus, e que ele está buscando em Deus ajustes para todas essas distorções de opções que estão vindo no coração dele. É isso que eu quero. Até a oração de Davi se torna uma oração agressiva. Olha o versículo 9. Destrói, Senhor, confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. É isso que ele quer. A sua oração contaminada por dor e sofrimento. Mas aí, num determinado momento desse salmo, parece que o Espírito Santo lhe recobre a consciência e diz: não são boas opções, não façam isso. Davi, não faça isso. E aparece uma última alternativa para o salmista. Ele sente que precisa orar. Ele sente que ele precisa estar diante do Pai. Fugir parece ser uma boa alternativa, mas não vai mudar a realidade. Matar parece ser uma alternativa honrosa, mas não é uma boa solução. Então o salmista, no versículo 16, diz: Senhor, eu não vou fazer nada disso. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Me salvará de mim mesmo, me salvará dos meus desejos, me salvará das minhas angústias e da minha dor. O Senhor vai tratar essa traição no meu coração como algo que me pegou de surpresa, mas não pegou de surpresa o Senhor. E ele faz essa oração de maneira intensa, porque o Salmo diz que ele vai orar de manhã, de tarde e ao meio-dia. Ele vai buscar intensamente a Deus, em busca de conforto para o seu coração, porque ele tem pressupostos que sustentam a sua oração. O primeiro pressuposto é que Deus o ouve, verso 17. E Ele ouvirá a minha voz. Verso 19. Deus ouvirá. Ele sabe que a sua oração não será dirigida a nenhum outro lugar, senão o trono do Senhor, que acolherá as suas orações. Um outro pressuposto é que Deus é justo, e Ele é o único capaz de exercer a vingança de maneira justa. Por quê? Porque Davi perde o trono, e o que ele quer fazer com o seu traidor?
enterrar vivo. Não é tirar do trono, é desproporcional. Nós não sabemos lidar com a traição, nós não sabemos lidar com a vingança. Por isso que a Bíblia diz: a vingança pertence a Deus, porque Ele concilia aquilo que é justo e vai fazer da maneira mais apropriada possível. E já pensou se Deus usa do mesmo padrão que Ele usou com você, que é o perdão? Ah, não pode. Com o outro não pode, só comigo. Com o outro não pode. Deus é justo e Ele vai fazer isso. Concluindo, irmãos, Davi entende que ele entendeu, ele escreve que ele entendeu o motivo pelo qual ele precisa orar. Verso 22. Confia os teus cuidados ao Senhor, Ele te sustentará, Ele jamais permitirá que o justo seja abalado. Você passa ou passou por uma traição? Eu não sei de onde ela vem, mas a recomendação bíblica de Deus para você é: não fuja, não exerça vingança com as suas próprias mãos. Ore a Deus de manhã, de tarde, de noite. Rasgue o seu coração na presença de Deus, porque Ele te ouve e Ele é justo. Confia no Senhor, entregue a Ele, e Ele vai cuidar de você e da pessoa que tem lhe causado mal. E com um exemplo, eu fecho isso. Cristo Jesus é o exemplo maior da justiça de Deus. Todos nós traímos a Deus quando nós pecamos. Todos nós merecíamos o inferno e a condenação. Todos nós estávamos destinados ao sofrimento eterno. Mas Deus entregou o seu único Filho para que Ele morresse em nosso favor, nós, os traidores, e nos perdoou de todos os nossos pecados. Um caminho que não está nos Salmos, mas está nos Evangelhos, é: exerça o perdão. Isso é libertador para você e constrangedor para o traidor ou a traidora. Não é assim que nós nos sentimos quando confessamos pecados? Constrangimento? E Cristo nos libertou. Você é cristão? Você é cristã? Nós somos discípulos de Jesus? Esse é o caminho que Deus tem para nós. Que Ele assim nos abençoe. Amém.